Bom, obrigado a todos por estarem aqui. Eu vou falar com vocês sobre o que é, eu acredito, uma tendência... Esse aqui está melhor. O que é, eu acredito, uma tendência assim, que está se firmando bastante, e a gente trabalhou durante o ano inteiro numa ferramenta que pudesse suprir o que a gente tem sentido no mercado como uma necessidade muito grande, que é basicamente o que a gente está chamando de DocSync, que se presta a permitir que vocês façam o que a gente chama hoje, né, de teleradiologia e laudos à distância. Então, basicamente é isso. Bom, a gente tem visto, né, nesse crescimento da radiologia que está tendo, todo mundo está percebendo, né, em vários tipos de áreas, que está tendo um crescimento do volume do serviço e que está crescendo o número de clínicas de um proprietário só. Isso é um fenômeno que a gente tem 18 anos de mercado, a gente viu isso acontecer durante esses 18 anos, eventualmente... Olha, ligação para mim. Fora de hora. A gente viu isso acontecer, quer dizer, enquanto a gente sempre teve clientes que tinham uma clínica, espalhados por todo o Brasil, a gente começa a ter aquele que vai criando a sua segunda clínica e assim por diante. E hoje já é comum a gente ter redes de clínicas e as pessoas precisando fazer gerenciamento centralizado e um monte de coisa, compartilhar recursos, compartilhar ferramentas e etc. E é isso que a gente tem tentado trabalhar, inclusive na parte de gerenciamento, que vocês vão... que vocês vão ver na palestra do Wendel amanhã, também já na parte de gerenciamento centralizado, gestão de negócios. Aqui, a minha praia aqui já é a parte de teleradiologia. Para aumentar o que está acontecido, a gente tem visto os radiologistas aumentando a estrutura, adquirindo novos equipamentos e, principalmente, aumentando os serviços de laudo, o que significa mais radiologistas, o que, segundo eu tenho visto, é um dos custos maiores que o radiologista tem hoje. Então, o que eu tenho visto, né, nesse tempo? Eu tenho visto clientes que têm uma clínica numa cidade, sabe como fazer, sabe como explorar o mercado ali, e aí, quando ele entende isso, ele vai e abre uma clínica em outra cidade próxima, e depois abre uma outra próxima e vai explorando esses mercados. Só que ele é o dono da clínica, ele é o radiologista, ele é que faz os laudos. E aí o que você vê, e que é muito comum, é o pessoal viajando, quando as cidades são perto, pegando o carro toda semana, pegando o carro 3 vezes por semana, indo para um lugar, fazendo laudo, fazendo outro, etc. Isso tem acontecido direto, e às vezes as cidades nem são tão perto assim. Se as cidades forem muito longe, a opção é contratar um radiologista. E aí já aumenta significativamente o custo, o radiologista tem que fazer o laudo, e isso vai colocando. E foi pensando nisso que a gente começou a tentar usar uma solução para isso. A primeira solução que o pessoal mesmo já fez é salvar, criar as documentações. Aqui eu estou chamando de documentação qualquer tipo de exame, tá? Radiologia digital, tomo, o que for. Digamos, um exame de um paciente. Ele pega um exame de um paciente e aí ele exporta, salva, cria um arquivo, empacota, manda por e-mail, ou então usa algum outro tipo de estrutura de transferência. A pessoa lá do outro lado, que vai fazer o laudo, pega, usa e manda. É funcional, né? Mas requer treinamento dos funcionários que estão na clínica, requer uma série de outros recursos, faz demorar os exames, não é uma coisa muito automática. Outro recurso interessante também é fazer acesso remoto. Tem muito, não pode falar que é mau contato de fio, né? Nem fio tem aqui. Mas outra coisa que a gente vê é o pessoal fazer acesso remoto, quer dizer, você acessa um seu computador de outro lugar, através de outro computador, e como se você estivesse lá, você faz. Também é interessante, mas, além da qualidade da imagem muitas vezes ficar comprometida, porque você precisa de velocidade, e aí acaba diminuindo a qualidade da imagem na transmissão, você ainda tem que lidar com o fato de ter que ter internet o tempo inteiro para poder fazer essa ligação remota. Então, se você estiver num lugar que não tem internet, por um acaso, você está parado, não consegue fazer laudo, então também não é tão coisa. Bom, a gente já tem o sistema IDOC, que já tem 3 anos, que se propôs a permitir que os radiologistas distribuam exames na internet. Então, muitos de vocês já estão familiarizados com esse botãozinho no Radiosef Studio, que é o publicar na web, que pega qualquer tipo de exame,
sobe ele, né, para o servidor na web, de lá ele fica disponível para o dentista acessar via web, ele vai no site do radiologista e acessa uma senha, ou através do DocViewer, que é aquele programa satélite que fica no dentista, que você distribui por CD ou ele faz download, e ele vai recebendo automaticamente essas documentações. Esse sistema tem 3 anos, acabou de fazer em setembro agora 1 milhão de exames online, cerca de 25 a 26 mil dentistas já estão utilizando. 350 clínicas aproximadamente. O que acontece? É um sistema interessante porque quando você manda publicar uma doc, ela vai subindo aos poucos, por pacotinhos, em background, quer dizer, sem te atrapalhar a continuar no seu trabalho. Com isso, ela vai subindo, você pode ir embora, pode deixar o computador ligado, e ele vai subindo. Se a sua internet for ruim, ou for instável, ou não for muito rápida, não tem importância. Ele vai subindo, ele é insistente. Uma hora a documentação vai subir. Ela vai subindo devagarzinho. Se der alguma interrupção no serviço de internet, ele para. Quando o serviço volta, ele continua de onde ele parou, porque ele vai aos pouquinhos. Então, isso amortiza todos os problemas eventuais que pode ter de internet e a documentação acaba chegando lá. E o mesmo processo é usado para o dentista baixar. Caso ele for olhar na web, ele simplesmente olha na página da internet, né? Na verdade, eu vou até mostrar para vocês aqui. Peraí. Aqui. É aqui mesmo. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Que é aqui, eu vou pegar na verdade, é o lugar onde a gente faz lugar onde a gente publica nossas próprias documentações de teste, que é mais ou menos o que acontece aqui. Então, aqui você tem uma lista de documentações, isso é similar ao que o dentista enxerga, e ele abre qualquer uma dessas documentações que está aqui. Ao abrir, ele vai ter acesso às imagens, aos laudos e etc. Ele pode fazer isso pela web, ou ele pode deixar o DocViewer dele, que fica baixando automaticamente. Tudo que é subido para ele vai baixar. Quando ele chegar lá, já está lá, e ele usa à vontade, usa as ferramentas do DocViewer para quem gosta de usar o DocViewer. Esse sistema, ele inspirou a gente a criar, a partir da tecnologia usada nele, a criar a distribuição. Bom, quais são as vantagens desse sistema, né? Primeiro, as documentações que você publica ficam backupadas na nuvem. Já houve casos onde um radiologista falou com a gente: eu tive um problema no meu computador, meu backup estava desatualizado, eu perdi minhas documentações todas, algumas eu nem entreguei ainda, eu precisava disso e etc. Aí a gente fez uma ferramenta para ele, para buscar lá da internet, ele tinha o hábito de publicar todas as documentações para o dentista, ele simplesmente baixou tudo de volta e tudo voltou para o computador dele. Então você tem um backup na nuvem que é interessante. Você tem mais interação porque os próprios dentistas, né, podem usar, e existe um sistema de laudos online nele, já foi pensando nessa necessidade do radiologista. Então, o radiologista pode chegar aqui e laudar. Aqui, ó, ele clica aqui, ele vai na própria web e ele pode escrever o seu laudo ou pegar uma imagem. Por exemplo, ele pode pegar essa imagem aqui e jogar para cá, e ele pode vir aqui e escrever o que ele tem aqui embaixo. Pode chegar aqui e fazer o laudo dos achados aqui. E pode escrever o que ele quiser aqui. Já é uma forma de laudo online, porque o radiologista, qualquer um, pode fazer de qualquer lugar. Mas ele é limitado, porque é só um laudo descritivo. Então, as ferramentas como cefalometria, como o radiolaudo mais, que você pode assinalar, fazer uma série de coisas, não estão presentes aqui. Então, é um laudo descritivo. Mas já foi um começo. Isso foi feito há cerca de 2 anos. O pessoal tem usado, né, direitinho, tal, mas não supre totalmente as necessidades. Então, mas já teria o laudos online. Vamos botar aqui para a apresentação. Hoje a minha apresentação ficou complicada, porque ela tem até 2 computadores para eu poder mostrar para vocês o que eu quero. Minha vida complicou um pouquinho. Bom, e aí a gente criou o iDocSync. O iDocSync é o seguinte: ele chama Sync porque o que ele faz é sincronizar os bancos de dados de todos os Radiocef Studios que estão inseridos no sistema. Então, basicamente, você tem 2 clínicas e você faz os laudos no seu notebook, por exemplo. Então, o que acontece? Todas as documentações produzidas numa clínica vão subir para a nuvem. Da nuvem, elas vão cair automaticamente no computador do laudador, que vai ter seu próprio Radiocef Studio.
similar como acontece com o dentista, vai cair dentro dele, ele vai trabalhar, usar todos os recursos como se estivesse na clínica, vai usar radioimp, vai usar radiolaudo, vai usar radiocef, vai trabalhar e fazer tudo. Depois ele vai voltar essa documentação para a clínica para talvez imprimir ou para já deixar disponível para o dentista e fazer o resto. Então essa é que é a ideia, conseguir que vocês... Pô, o povo está me chamando hoje aqui. Conseguir que vocês reproduzam o ambiente da clínica em qualquer lugar para conseguir fazer os laudos online. Então, o que a gente tem aqui como vantagens? A confecção completa, quer dizer, o uso de todas as ferramentas de qualquer lugar, de forma automática, através da sincronização dessas documentações nos diferentes computadores. Então, o que acontece? Espera aí, deixa eu desligar esses cabos aqui, porque senão ele vai ficar... senão ele vai ficar me amolando aqui. Deixa ele para lá e pronto. Pronto, agora acabou. Então, essa é a ideia, fazer com que a gente consiga sincronizar os bancos de dados de maneira automática, sem ter treinamento, sem que você precisa nada, e fazer com que isso tudo lá. A gente teve que reformar o IDOC porque o tráfego na rede não pode ser tão amplo. A gente sabe que ele vai insistentemente fazendo, mesmo se a internet for lenta, mas a gente não pode sobrecarregar o tráfego. Então, ele funciona assim, você publica uma documentação, ela vai para a internet, ela é baixada automaticamente no computador do laudador, o laudador acrescenta os exames ou edita e modifica as imagens que ele quiser e publica novamente. Quando ele faz isso, apenas as alterações que ele fez voltam para a nuvem e podem voltar para a clínica de novo, e essa clínica pode imprimir ou tomar qualquer providência. Então, basicamente é isso. Na verdade, é até simples de demonstrar. O que você vai ganhar com isso, né? Primeiro, padrões variados de trabalho à distância. Por que isso? Porque a gente tem a pessoa que tem 2 clínicas e ele faz laudo no notebook dele. A outra pessoa tem 3 clínicas e 2 laudadores. Contrata um radiologista, um especializado em cefalometria, o outro especializado em laudo avançado, de outro tipo de imagem. O outro já trabalha com tomografia. Então, você tem uma série de situações, que eu estou chamando na apresentação de padrões, uma série de situações que você pode articular com esse sistema para que ele encaixe perfeitamente dentro da sua necessidade e facilite a vida de fazer laudos e reduz os custos, que essa que é a ideia. Por exemplo, centralizar os laudos e diagnósticos. Uma pessoa só faz o laudo? Pode ser. Eu sou o dono da clínica, eu mesmo faço os laudos, sou radiologista. Então, eu tenho 3 clínicas. As clínicas são unidades coletoras de imagem, né? O paciente vai nela, você coleta as imagens lá, todas as documentações de todas as clínicas caem no meu computador, eu laudo elas, faço o laudo, e elas voltam para a clínica e aparecem lá na clínica prontas para serem impressas ou distribuídas de qualquer forma para o dentista. Pois não. Resumindo, por exemplo, então o IDOC, sim, que é o IDOC mais o IOE, por exemplo. Mais ou menos isso. Precisa mais de salvar lá no pendrive. Exatamente, exatamente. Qualquer computador que eu tiver, em qualquer lugar eu acesso, Sim. e faço isso. Sim, essa é a ideia. Sim, essa é a ideia, baseado no servidor da nuvem. Não, você não precisa fazer mais nada. Eu vou demonstrar aqui como é que ele funciona, mas é exatamente isso. Outro padrão interessante também, centralização de impressão. Eu tenho clientes que têm 3 ou 4 clínicas ou mais, e na mesma cidade, ele tem uma das clínicas, é a central de impressão. Então, ele tem uma impressora ou várias, ele faz lá, o motoboy dali, ele distribui todas, e ele quer que todas sejam impressas de lá. Então, o que vai acontecer? As outras unidades coletam as imagens, alguém lauda essas imagens, ou nas próprias clínicas, ou no notebook, ou em qualquer lugar, e elas vão automaticamente para a clínica, que é a central de impressão, e de lá a pessoa só imprime e também colocando. É outro padrão também. Distribuição de serviços já é um padrão onde eu tenho vários radiologistas. Foi aquele exemplo que eu citei antes. Um é especializado numa coisa, outro é especializado na outra, outro faz só cefalometria, outro faz outra coisa. E aí eles vão ter como endereçar as documentações para cada um deles e elas vão retornar para colocar. Tudo isso de maneira muito automática, como vocês vão ver aqui. E vocês têm um backup na nuvem, quer dizer, aquele backup que até foi útil já para um cliente meu há alguns meses, ele já vai ser automático, porque tudo está baseado na nuvem para fazer a distribuição e tudo está colocado lá e você pode recuperar essas informações a hora que você quiser. Já teria um backup na nuvem, que também é bastante útil para colocar. Bom, isso aqui é o que eu tinha que fazer com
a apresentação. Então, agora deixa eu ir aqui para o estúdio para mostrar para vocês como é que funciona. Ó, isso aqui é um Radiocef Studio comum, tá? Eu vou abrir uma documentação aqui. Deixa eu ver se eu tenho umas antigas aqui. Peraí, deixa eu pegar uma boa aqui. Por exemplo, eu tenho essa aqui, ó, que é uma documentação grande. Ela tem um monte de peripicais e tal, e tem um laudozinho aqui. Vamos supor, eu coletei essas informações, coloquei esse aqui. Assim que eu terminei de botar todas as informações aqui, eu simplesmente entrei aqui e dei um publicar na web. Essa documentação foi. Aqui é um detalhe interessante. Ó. Tem gente que faz assim, ele coloca as imagens, publica a documentação antes de fazer o laudo, quer dizer, o dentista já pode ver lá na internet, e aí ele faz o laudo, quando ele acaba de fazer o laudo, ele publica de novo, é somado o laudo lá na publicação. Tem gente que já não quer fazer isso, ele quer que fique oculta para o dentista até que ela fique totalmente pronta. Então, Então, existe uma forma de você pedir, na hora de você publicar, agora tem uma forma que você pode ser alaudar, ou seja, ela ainda está restrita ao radiologista, ela não é distribuída para o dentista ainda, o dentista não a acessa. Ou ela vai subir como pronta, disponível para o dentista.